Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Muita coisa acontecendo no nosso país, portanto a gente tem assuntos muito importantes hoje para tratar aqui e algumas verdades duras que precisam ser ditas em espaços como esse nosso aqui, porque a gente chega a muitas pessoas, né? E infelizmente no nosso país temos ainda uma grande parcela de pessoas que são absolutamente ingênuas, são crédulas porque elas acreditam na figura do presidente da República. São pessoas que são despolitizadas e, portanto, não entendem exatamente o que está acontecendo no nosso país. Eu gostaria muito que a gente tivesse um poder mágico de poder chegar em alguma pessoa que ainda apoia o presidente da República para poder explicar a essa pessoa e convencê-la que ela está sendo enganada, ela está sendo ludibriada e ela está sendo roubada junto com todo o povo brasileiro, acreditando essa pessoa que o presidente está fazendo alguma coisa de útil para o povo brasileiro. Gente, o Bolsonaro, todo mundo sabe que ele não se preparou para absolutamente nada do que está sendo colocado como desafio para ele nesse momento. Ele nunca estudou para ser presidente, ele nunca estudou área nenhuma, ele passou 30 anos dentro da política só cuidando dos assuntos relacionados aos militares. E, portanto, quando ele chega à presidência da República, ele terceiriza todas as áreas simplesmente para pessoas que dão algum tipo de apoio e garantia a ele para que ele não seja exposto, para que ele não seja processado, para que ele não seja preso e para que ele não perca patrimônio, ele, a família dele e as pessoas que estão próximas dele. Deu apoio a Bolsonaro, você já tem grande chance de pertencer ao governo Bolsonaro. Faça o que você fizer. Se você está atuando contra o nosso país, desde que você apoie o Bolsonaro, você vai poder desmatar, você vai poder fazer garimpo, você vai poder incendiar, você vai poder transgredir leis ambientais, você vai poder entregar a nossa economia, você vai poder fazer negócios, você vai poder usar toda a administração pública para benefício de grupos políticos que são considerados, até mesmo por membros do governo, como ladrões, grupos de ladrões. Então, o governo virou esse tipo de situação. O Bolsonaro ele não é capaz de responder nada sobre área nenhuma do governo dele. Então, as coisas estão rodando por quem já tinha algum tipo de manejo com a máquina e quem está se locupletando no governo Bolsonaro e ele fazendo aquele famoso toma lá da cá que ele dizia que jamais faria esse tipo de comportamento. Hoje, a gente vai vendo a degradação da figura do presidente, ela se acentuar e aí tem a conivência de outros agentes públicos, né, que a gente vai comentar aqui, a gente vai fazer as duras críticas necessárias que essas figuras merecem. Mas o presidente, depois de ter tido uma reunião com o Fux ontem, como todo mundo já estava adivinhando, né, estava prevendo, ele não mudou absolutamente nada. Ele foi convidado ontem a respeitar a Constituição e o que ele faz no seu cercadinho de hoje? Já avisa que na sua live da quinta-feira ele vai mais uma vez apresentar argumentos para sabotar o processo eleitoral aqui no nosso país. Então, a gente vai falar um pouco mais disso e a conivência, a cumplicidade de outros setores da política e da nossa república. Mas aí o Bolsonaro fez essa projeção, né? Vamos dizer assim, do que ele vai dizer já, uma antecipação do que ele vai dizer na quinta-feira. Vamos acompanhar um trechinho aqui. Na rua, né, com a faixinha, né, pedindo liberdade. Lamentável o que acontece. Agora, aqui no Brasil, para não entrar na linha de Cuba, temos que ter o voto impresso e auditável. E a contagem pública dos votos também. Quinta-feira tem novidades na nossa live aí, novidades que ninguém tem. Então, quinta-feira, é sempre ele colocando o fantasma de Cuba, né? Isso acaba ludibriando essas pessoas que eu gostaria de ter a varinha mágica, né? Para poder tocar nelas e falar assim, amigo, olha só, isso é para engrupir você fica preocupado lá com Cuba e você não está vendo que a turma do Guedes está assaltando o nosso país, está roubando o futuro do povo brasileiro, já destruiu a aposentadoria tua e dos seus netos, dos seus bisnetos, do país inteiro, transformando o Brasil numa terra de ninguém, onde só quem consegue se aposentar no nosso país é quem é militar e quem está numa situação privilegiada dentro do poder da República. E o Bolsonaro deu mais uma demonstração, né, da sua total falta de liturgia, no respeito com o cargo, enfim. Recebeu ali alguns indígenas e fez uma chacota ali, né, tentando fazer um agrado ali aos indígenas que estavam ali. Mas se esses indígenas soubessem que nas terras dos irmãos deles
estão sendo permitidos garimpos de quadrilhas, de bandidos que têm sujado com mercúrio os rios, têm matado seus irmãos, provavelmente eles não estariam ali tentando uma proximidade com o presidente da República. Se eles soubessem que morreram muitos indígenas no nosso país pela Covid, quando isso deveria ser uma prioridade das prioridades para que não acontecesse, mas o governo fez um negacionismo total e morreram mais de 1.200 indígenas aqui no nosso país. Mas vamos ver a performance do Bolsonaro no seu descaramento do dia. Vamos lá. Esse é usado como cantil no passado. Eu já usei quando era garoto e ia na roça. Será que a gente pode sair para tirar foto com os senhores? Deixa o... Agora eu tô me sentindo um cacique. Vai lá, ó. Mas é o cacique do nosso Brasil, rapaz. Vamos lá. Aí vocês vejam só, gente, comportamento inacreditável, né? Hoje o senador Omar Aziz chamou o presidente do presidente motoqueiro. Ele gosta mais de andar de motocicleta do que se preocupar com a saúde das pessoas. Então ele não visita nenhum hospital, não tem um ato de empatia, não tem nenhum ato de lamento, ele não sofre. O Bolsonaro é o cara que dorme à noite com a cabeça no travesseiro super tranquilo. Se a gente atropela um gato no meio da rua, um cachorro, a gente fica sem dormir alguns dias, né? As pessoas que têm apego a um ser vivo, a um animalzinho, enfim. O Bolsonaro ele está em cima de 535 mil caixões e fica fazendo esse tipo de aparição de um palhaço de circo, né? Como eu digo a vocês. Ele não comanda nada, gente. Nosso país está totalmente terceirizado. Nosso país está todo entregue a todo tipo de rapinador da República. E hoje também está nos jornais a indicação que o Bolsonaro quer fazer do André Mendonça. Ontem eu vi o Jornal Nacional e fiquei muito cabreiro, né? Porque que o Jornal Nacional tinha feito a apresentação do André Mendonça sem fazer nenhuma crítica, como se o André Mendonça tivesse mandado o currículo dele para virar ministro do Supremo Tribunal Federal. Algumas perguntas de fundo. É possível um assassino, um genocida, um criminoso ter algum ato nobre preocupado com a nação? É possível Hitler indicar alguém para a Suprema Corte alemã? Teria sido possível? Que fosse uma pessoa ética, correta, moral, que não tivesse comprometido com o Holocausto, com as bandeiras de Hitler, ou com as bandeiras de Pinochet, no caso do Chile, ou nos casos dos líderes de um governo do apartheid ou das colonizações, enfim. É possível ter alguém eticamente bom comprometido com alguém que é eticamente ruim? Então, o Bolsonaro, quem ele vier a indicar para o Supremo Tribunal Federal, padecerá de uma série de defeitos, porque são pessoas alinhadas com ele. No jornal o Valor Econômico hoje, tem uma grande entrevista aqui, né, com o André Mendonça. Não foi feita nenhuma crítica a ele ontem, como eu disse, nem hoje aqui no jornal, pelo fato dele ter perseguido jornalistas, escritores, colunistas de jornal, pessoas que fizeram críticas em outdoor, deles ter se colocado contra prefeitos, ter se colocado contra governadores que estavam lutando pela preservação da vida, fazendo distorções com as falas e com os comportamentos desses governantes, violou o que diz a Constituição Federal quando ele foi lá no Supremo Tribunal Federal, defendeu o indefensável. Então, o homem que está alinhado com o Bolsonaro em tudo, boa coisa, gente, me desculpem, não pode ser. Inclusive, do ponto de vista acadêmico, ele deixa a desejar de uma forma estratosférica. No entanto, como ele é apenas uma pessoa que está ali quase que como um serviçal ideológico de Bolsonaro, então ele está fazendo tudo para poder chegar até essa indicação. Mas vamos pegar aqui uma dessas falas inconstitucionais do André Mendonça, que qualquer estagiário de direito, qualquer aluno de primeiro período ia ficar com raiva, ia sair correndo desse tipo de encontro aqui, diante das aberrações, sem falar que ele usou dos 15 minutos, quase 12 falando em religião. Pedro, Paulo, Bíblia, enfim. Não tem nada a ver com o assunto constitucional. Mas vamos ver esse pedaço da fala aqui, uma fala absolutamente bolsonarista, que fere qualquer princípio constitucional brasileiro. Vamos lá. Porque uma pessoa não pode praticar o esporte na sua praia e seguir para a sua casa, onde pessoas, mulheres e jovens estão sendo presas. Até que ponto? Até quando? Até quando medidas abusivas? Até quando polícias, guardas municipais agredindo cidadãos e trabalhadores? Senhor doutor André Mendonça, os prefeitos e governadores estavam protegendo um trocinho chamado vida.
eles estavam tentando fazer com que as pessoas não se contaminassem, não morressem nos hospitais, que os parentes não ficassem desesperados tentando uma internação, como lá em Manaus, não ficassem desesperados tentando uma garrafa, um cilindro de oxigênio para os parentes não morrerem. É por isso que estava se cerceando o direito ali das pessoas se reunirem em alguns lugares, de irem à praia, de praticarem esportes. É muito difícil eu entender isso, que o direito à vida está num patamar superior do que o direito a professar uma determinada religião. Num período excepcional, o direito a ter uma fé não foi cassado pelos governantes. Apenas estava se tentando evitar que as pessoas morressem tendo crenças religiosas ou não. Então, muito mal a participação desse senhor no mundo jurídico aqui no nosso país. Hoje, no Valor Econômico, eu disse a vocês, né, tem aqui uma série de opiniões dele. Aí ficou devidamente explicitado, porque que o Jornal Nacional ontem não fez nenhum tipo de crítica a ele. Porque em relação às privatizações, o processo de desestatização, ele dizendo, segue etapas extremamente rígidas, não havendo risco da ocorrência de privatização abrupta ou que não atenda ao interesse público. Qual é a privatização que está atendendo ao interesse público? É a privatização da Eletrobras, que o Bolsonaro hoje mandou lá para o Congresso Nacional, a medida provisória. Aliás, ele sancionou a medida provisória, né? Isso é interesse público? É isso aí que o senhor está defendendo como sendo um valor da nossa democracia? Esse tipo de negociata a céu aberto que todo mundo está vendo? Em outro momento ele disse sobre a imprensa. A imprensa deve ser legitimamente livre, mas também responsável com o compromisso principal que é no Brasil, que é a sua retomada econômica. Então ele está preocupado com retomada econômica. Enfim, as agendas neoliberais, elas são agendas que o governo Bolsonaro está comandando. Não ele, mas a área econômica para quem ele entregou o nosso país. E toda pessoa que possa se ajustar nessa engrenagem vai ser bem-vinda e por isso essa criatura aí está sendo indicada. E aí, gente, a gente vê, no meio dessa história toda, esse encontro do Fux com o Bolsonaro. O Bolsonaro, ontem, ele disse que ele não pode ser responsabilizado pelo crime de prevaricação, por conta das denúncias todas que estão surgindo, porque ele não o crime de prevaricação só se aplica a servidor público. Ou o presidente é mal intencionado, ou ele é pessimamente mal assessorado, ou ele é assessorado por advogados ou consultores criminosos, bandidos, que estão informando errado o presidente. Porque o artigo 327 do Código Penal diz que Bolsonaro é prefeito da lei, servidor público, e como servidor público ele responde sim pelo crime de prevaricação, a não ser numa outra hipótese que a gente vai falar aqui. O artigo 327 do Código Penal diz: considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública, ou seja, que é o caso do presidente da República. A única hipótese que o Bolsonaro poderia se esquivar da lei é se ele fosse enquadrado no artigo 26 do Código Penal, que diz que é isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era ao tempo da ação ou da omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Ainda tem aqui um acréscimo, né, que é da redução da pena, que diz o seguinte: a pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, o presidente só escapa da prevaricação, que está lá na mão do delegado da Polícia Federal, por uma insanidade mental. Mas aqui no Brasil ninguém alega esse tipo de situação, porque não é coisa boa, porque o cara para no manicômio judiciário. E no caso do presidente da República, ele poderia ainda ter a possibilidade de ser internado junto com Adélio. Vocês já pensaram numa situação dessa? Então, eu não acredito nisso, né? A Constituição Federal, gente, no nosso artigo 102, tem aqui uma série de prescrições que são a obrigação do Supremo Tribunal Federal
e o rol é taxativo. Diz aqui tudo que o Supremo Tribunal Federal pode e deve fazer. E não tem nenhuma informação aqui que o presidente do Supremo Tribunal Federal pode ficar ligando para o presidente da República para ficar marcando encontro fora da agenda. Isso não está previsto em lugar nenhum. Mas isso o Fux fez. O que ele deveria ter feito como chefe de um poder era ter conversado institucionalmente com o presidente da República, duas instituições. Será que ele precisa fazer reunião com o presidente da República para dizer, presidente, o senhor tem que se comportar aqui, ó, dentro da Constituição Federal, e vai fazer outra reunião com o presidente da República, o presidente do Senado, do Congresso, para estabelecer balizas de respeito à Constituição? Então quer dizer que o presidente da República, ele vai para suas redes sociais, ele pratica todo tipo de crime, de ameaça terrorista contra o Estado de Direito, ele chama um ministro da Suprema Corte de pedófilo e o senhor acha que isso é uma conversinha de compadre que tem que ser resolvido? É assim que as coisas institucionalmente têm que ser tratadas? Então, o comportamento do ministro Fux foi um comportamento que rebaixou o Supremo Tribunal Federal, porque o momento agora é de pegar alguém que está violando a Constituição e chamar atenção institucionalmente, formalmente, e não ficar fazendo conversa de compadre, porque, de fato, isso não vai levar o Brasil a uma situação melhor, não. Eles estão lidando com essa questão como se fosse um assunto de garotos travessos. Bolsonaro faz uma travessura, aí vai o Fux e dá um pito ali, aí ele volta atrás. O Bolsonaro ontem, ao final desse encontro, ele rezou o Pai Nosso e enfatizou ali o ponto do perdão. O que ele está querendo dizer? Que ele está perdoando os ministros do Supremo? Ou ele foi perdoado pelo ministro Fux? Gente, está tudo fora do lugar e a gente tem que jogar luzes sobre essas questões. E como eu digo a vocês, né? A gente precisa muito mais do que tá nesse combate aqui. A gente precisa ter um pouco mais de sorte para a gente poder pegar essas pessoas que não estão vendo que o governo Bolsonaro é o governo do roubo, do assalto ao povo brasileiro, que é um governo de uma elite contra a maior parte do povo brasileiro, para a gente poder tentar ir para um lugar melhor. Porque com essa gente toda sequestrada mentalmente, pelo comportamento corrosivo do presidente da República e as pessoas que lhe dão apoio em todas as instituições, nas redes sociais, olha, o negócio está complicado para a gente aqui no nosso país, mas a gente não vai desistir não, a gente está avançando, cada vez mais pessoas estão tomando consciência, as pessoas estão voltando para os seus lugares, as redes sociais bolsonaristas estão ficando cada vez mais esvaziadas, estão ficando sem discurso, os deputados e senadores que não apoiam o Bolsonaro já estão com a pulga atrás da orelha, já estão com as barbas de molho, porque eles estão vendo que o caminhão está descendo ladeira abaixo e eles não querem cair no abismo junto com o Bolsonaro. Gente, eu fico por aqui. Mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem conosco e vamos seguir em frente, que tem muita coisa pela frente. Tchau!